Não sei se... Deixa eu colocar entrar na aula. Olha, eu tenho informática. Nossa, oi. Tudo agora para dizer que a mudança é clara. Nós vimos que já fizeram, só que arranjou um computador. E por isso, quando eu falo em capinha, não estou querendo a maneira de fazer por ator. Chantagem. Aquilo tudo, não falava assim, cara, por fundo, não está de lugar, só não querer trabalhar. Tudo bem. É tudo bem, eu fiz aquilo imediato, mas isso. Não está lá. Será que a boca não podia durar para nós? Não, alguém já vai no patrão. Eu não tenho conteúdo que não me estive. Vou ter dinheiro para aquela atividade. Mas acaba se tem tudo. Eu não tenho que calendário. Muito bom dia a todos os seguidores das redes sociais, os seguidores da Rádio TV Bantal. Daqui a pouco não está na ar. Temos uma tema de debate. Aldeia vocês como vi debate sobre cuidados alternativos na inovação. Como é que não melhorar para a carreira? Bom dia. Bom dia. Eu não ouvi, vou mandar mensagem para você não ouvir. Vamos dar início ao debate sobre os cuidados alternativos na Guiné-Bissau, onde abordaremos os temas como a criação de leis protetoras à criança, o conceito e a importância de cuidados alternativos e instituições de cuidados alternativos na Guiné-Bissau e centros de apoio à vítima. Temos aqui presentes o Luciano Mendes, a representar a Proteção Social, Nelson Pereira, a representar a Aldeias SOS da Guiné-Bissau, e Fernando K, a representar a AMIC. Podem apresentar-se e falar também de vós um bocadinho sobre as vossas instituições e o trabalho feito na Guiné-Bissau. Bom dia a todos, caros colegas. Antes de mais, quero agradecer à aldeia ou Direção Nacional da SOS Guiné-Bissau por essa oportunidade que veio dar o Ministério da Mulher, Família e Seguridade Social no sentido de falar um pouco das suas atribuições e missões. Nós, enquanto Ministério da Mulher, Família e Seguridade Social, uma das nossas missões é a promoção e defesa dos direitos das crianças, das mulheres, das pessoas com deficiência e promoção da equidade e igualdade de género, e assim como assistência para a proteção às vítimas de calamidade e assim como as outras situações sociais. Mas no cúmulo já nós trabalhamos na promoção dos direitos humanos. Sim, muito bom dia por esta oportunidade, não é? Nós somos da Aldeia de Criança SOS da Guiné-Bissau. Eu, na qualidade de Coordenador Nacional de Cuidados Alternativos da Aldeia de Crianças SOS Guiné-Bissau, queria agradecer a presença dos nossos convidados, Sr. Feliciano Mendes, do Ministério da Solidariedade Social, e Sr. Fernando K, da AMIC. Portanto, são nossos parceiros na luta, de facto, para direitos das crianças. A Aldeia SOS tem como... é uma organização filantrópica que, de facto, ajuda
as crianças pobres, crianças carenciadas e em riscos de perder tanto cuidados parentais. Por esta razão, a SOS trabalha com dois eixos principais, que é de programa de fortalecimento familiar e programa de, propriamente dita, cuidados alternativos. O primeiro é, de facto, prevenir que as crianças não percam, prevenir que as crianças não estejam tanto mal ao ponto de serem acolhidos nas aldeias de crianças em sua direção. Portanto, como disse meu amigo, é de facto promover direitos das crianças até exatamente a vida independente. Muito obrigado. Obrigado, Nelson. Fernando? Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade que me deram para, portanto, representar a AMIC, que é a Associação de Amigos de Crianças, nesse debate. Portanto, como diz, a Associação de Amigos de Crianças é uma organização, uma ONG, antes era uma organização para a defesa dos direitos das crianças, mas criada em 30 de outubro de 84, em 92 legalizou-se como ONG e passamos de imediato a trabalhar como ONG, portanto, organização que, baseando digamos, o nosso tapete em termos de trabalho, baseia-se nas leis nacionais e internacionais aprovadas. Obrigada. Nelson, a minha pergunta para si era como é que podemos definir os cuidados alternativos e que outro termo podemos usar para quem não esteja tão familiarizado com o termo cuidados alternativos? De outra forma nos podemos referir a... Muito obrigado. Antes de responder à sua pergunta, eu gostaria, semelhante do meu colega, voltar um bocado atrás e dizer que a Aldeia de Criança SOS da Guiné-Bissau foi criada em 1994 na Guiné-Bissau e, portanto, na altura não havia grandes transformações como, portanto, aquilo que estamos a viver no momento. Atualmente nós temos 3 aldeias, uma aldeia em Bissau, outra em Gabo e Canchungo. Também temos vários programas de intervenção, como, portanto, como disse, que ajudam as comunidades, portanto, as comunidades, não quer dizer que ajuda as crianças que vivem na comunidade, independentemente só daqueles que estão dentro das aldeias. Voltando à sua pergunta, desculpe só. Cuidado alternativo consiste, de facto, em, portanto, ajudar, não é, as crianças que estão sob a sua tutela, não é, tanto recuperar essa criança aquilo que perdeu. Portanto, por exemplo, a SOS especializou-se nas crianças órfãs e cuidado alternativo vem, portanto, não é, atribuir uma mãe a essa criança, porque nós entendemos que toda ajuda que podemos dar à criança, sem de facto recuperar os danos passados, estamos de facto a ajudar, mas de uma forma incompleta. Por esta razão, a SOS entende que de uma forma mais correta de ajudar a criança é dar-lhe uma mãe que lhe assiste a toda a vida. Isso nos distingue com outras organizações. Quer dizer que a SOS é uma das organizações, se calhar uma a nível mundial, que cuida da criança ao longo termo. Portanto, acolhe a criança de 0 anos até a sua vida independente. Portanto, nós designamos isso, as crianças que vivem dentro de aldeias de cuidado, portanto, alternativo. E de momento, num futuro perto, vamos ter casas de acolhimento temporário. E essas transformações globais vêm convidar a SOS a adaptar as suas políticas em relação, portanto, a cuidados alternativos. Quero dizer que, independentemente de casa tanto temporário, estamos a abrir as portas, por exemplo, que haja a SOS dentro da comunidade. Vamos abrir as portas. Por exemplo, uma pessoa pode, com a sua mulher, portanto, ter as crianças dentro
não é? Das nossas, fora do muro da SOS. Essa nova mudança, essas adaptações, a SOS vem mostrar ao mundo que, de facto, não está estático, mas dinâmico, não é? Acompanhando as coisas, portanto, os fenómenos que passam no mundo. Portanto, é isso que, de facto, entendemos que estamos fazendo isso, entendemos que estamos, de facto, num bom caminho e ajudar as crianças que necessitam, de facto, portanto, do nosso apoio. De forma a mantê-las perto das famílias e também das suas comunidades. Exatamente. Aliás, trazendo as crianças dentro da aldeia, nós nunca rompemos cordão umbilical em relação, portanto, às crianças e, portanto, os familiares biológicos. Pelo contrário, as crianças que estão na aldeia mantêm-se relação de contacto, de amizade, frequentam casas familiares. Isso é, quer dizer, nós estamos a preparar a reinserção social dessas crianças depois. Porque, ao fim e ao cabo, essas crianças saem na aldeia e vão voltar junto aos seus familiares. Por esta razão, nós mantemos essa relação, portanto, às nossas crianças e familiares biológicos. Quer dizer, estamos a trabalhar sempre em parceria, em conjunto e continuadamente. E, portanto, é isso. Muito obrigada. Luciano, a minha pergunta para si, como representante do governo, como é que descreveria a situação atual na Guiné-Bissau face aos cuidados alternativos? Enquanto representante do governo, concretamente do Ministério do Trabalho e na qualidade de diretor-geral de Solidariedade Social, isso merece sempre a nossa preocupação. Por isso é que nós, na primeira fase, preocupamos na elaboração de um documento que nós chamamos de regulamento para funcionamento de casas de acolhimento. Sabendo que casas de acolhimento são espaços alternativos das crianças que não têm um amparo dos pais biológicos ou que enfrentam alguma situação social. Então, nessa senda, nós sempre preocupamos com essa situação, no sentido de podermos ter um instrumento que regula o funcionamento desses aspectos de cuidados alternativos. Não só isso, com os nossos parceiros estamos também preocupados. Já estamos a elaborar uma lei de proteção da infância em colaboração com o Ministério da Justiça, assim como os outros parceiros. Não só isso, sempre também preocupamos, assim que tivemos alguma oportunidade de poder angariar alguns meios em termos de gêneros alimentícios e outros bens, sempre preocupamos em assistir a esses casos de acolhimento. Só um exemplo, no momento, por exemplo, dessa pandemia, nós fizemos um gesto em forma de poder ajudar na prevenção desses casos de acolhimento. Demos materiais de higienização, no sentido de poderem prevenir, e assim como gêneros alimentícios, porque nós sabemos que com essa pandemia há forte pendor de aspecto econômico. Então, quase todo mundo está com dificuldade. Nós estamos conscientes disso, enquanto governo, estamos a dar essas assistências no sentido de poderem melhorar. Mas não só isso, nós, 6 em 6 meses, passamos em todos os casos de acolhimento que nós identificamos, no sentido de poder ver como é que esse caso de acolhimento funciona. Com os critérios que nós já tínhamos definido naquele regulamento de funcionamento de casas de acolhimento. Aliás, no momento mesmo de elaboração, criamos um grupo de trabalho onde envolvemos quase todos os casos de acolhimento que estão em Bissau, no sentido de poderem estar a par, em vez de estarmos depois a informar. Estão presentes logo no momento da concepção. Então, nós preocupamos com essa situação de cuidados alternativos, no sentido de poder continuar a melhorar a situação. Mas não só isso. Nós preocupamos não só com esses aspectos de casas de acolhimento, mas com uma vida condigna das crianças. Dentro das suas próprias comunidades e casas. Sim. Então, já estamos a propor, através do Instituto Mulher e Criança, uma política nacional de proteção da infância. Não só, temos uma política macro, que chamamos de Política Nacional de Proteção Social, que estamos em curso. Mas antes da elaboração dessa política, fizemos questão de fazer um diagnóstico do sistema de proteção social. Quando falamos do sistema de proteção social, entra também os cuidados alternativos, porque queremos compreender um todo.
dos direitos das crianças em relação à saúde, educação e a outras necessidades. Por isso é que nós sempre estamos focados na elaboração de instrumentos no sentido de poder refletir a situação das crianças e criar melhores condições. Obrigada. Voltando às casas de acolhimento, como é que identificam as casas de acolhimento, por exemplo, fora de Bissau? Fora da Bissau conseguimos chegar, até que temos o mapeamento das crianças que estão em cada casa de acolhimento. Por exemplo, fora de Bissau, sempre temos contato com SOS, por exemplo, de Gabu, de Canchungo, SOS Talibé, AMIC em Gabu. Naquele espaço de 6 meses que nós passamos, sempre identificamos quantas crianças é que estão lá, qual a idade, qual é o sexo, no sentido de podermos compreender em que situação estão e como é que estão. E, por exemplo, no Sul, temos Jadididas, que não é bem um casa de acolhimento, porque fazem um trabalho de inserção na comunidade. Se diz, como é que é, um termo mais ideal que já não me lembro, reabilitação com base comunitária. Em vez de terem as crianças mesmo no mesmo local, dão assistência às famílias. Ou, por os outros palavras, podemos chamar de fortalecimento familiar. Então, nós também preocupamos com essa situação. E principalmente com a Igreja Evangélica, que cuida sempre das crianças ou adolescentes vítimas de casamento precoce e forçado. E nós também identificamos. E algumas congregações da Igreja Católica, por exemplo, das Irmãs em Buba, que têm trabalhado também com reabilitação na base comunitária. Sempre temos esses dados, 6 em 6 meses fazemos questão de poder fazer revisão e atualizar o banco de dados de todas as informações que cada casa de acolhimento tem. A nível nacional, dependendo das informações que nós temos. Mas agora estamos a saber, por exemplo, de algumas escolas corânicas que têm as crianças. Mas quando nós sempre temos as informações, procuramos chegar lá para sabermos como é que isso funciona. E nisto estamos também a trabalhar com os parceiros que trabalham nisto, no sentido de poder adotar e mudar a filosofia das escolas corânicas. Muito obrigada. Fernando, como representante da AMIC, quais seriam os seus maiores desafios na AMIC no que diz respeito à proteção da criança? Portanto, em relação à proteção, o grande objetivo da AMIC é a defesa e a promoção dos direitos das crianças. Portanto, nesse momento, nós temos 2 centros de acolhimento, 2 centros de acolhimento temporário. Um aqui em Bissau, um outro centro em Gabu. Portanto, esse aqui de Bissau, tivemos um apoio da Embaixada dos Estados Unidos da América, aqui em Bissau, portanto, que nos financiou a construção desse centro de acolhimento. Em relação ao de Gabu, foi reabilitar uma casa construída desde a época colonial, foi reabilitada pela Unicef e que depois passou a gestão para a AMIC. Portanto, nós temos esses dois centros de acolhimento. O centro de Gabu tem vocação mais virada a crianças talibês, porque nós sabemos que esse fenômeno de crianças talibês é mais frequente no leste, né? E aqui, no centro de Bissau, nós às vezes recebemos crianças talibês de passagem. Mas para além de crianças talibês que nós recebemos aqui, portanto, a maior parte são de tentativa de casamento forçado. E incesto, os pais que usam suas filhas, maus tratos, às vezes crianças abandonadas. Logo a priori nós acolhemos tudo. Depois fazemos um trabalho no sentido de diagnosticar e ver a situação em que os familiares se encontram, familiares dessa vítima. Depois convocamos, juntamente com a Polícia Judiciária, e às vezes com o Ministério Público ou o Tribunal de Família, que é para
articularmos e ver qual é a saída. Portanto, que a criança não deve ficar no centro por mais de 6 meses, porque nós achamos que o lugar mais certo para uma criança crescer é na família. Sim. Portanto, pode haver um conflito, mas que nós tratamos de ultrapassar esse conflito e que a criança volte novamente para a família e nós ficamos com a responsabilidade de fazer um segmento para acompanhar a situação até, portanto, acompanhar a situação dessa criança. Foi nisso que nós trabalhamos, mas não sei, talvez uma pergunta que pode ser lançada da sua parte, mas eu queria, portanto, avançar com alguns dados ligados a esse período de pandemia, a situação que nós recebemos no centro. Quer dizer, nós estamos numa situação de doença, pandemia, não sei o que mais, mas há aproveitamento dessa situação em termos de violação de direitos de crianças, sobretudo no que toca nas crianças talibês que são empurradas para ir fazer a mendicidade, não é? E trazer qualquer coisa para o sustento de agregado familiar. Também, tentativa de casamento forçado. Este é o primeiro ano que nós temos dados mais elevados. Tentativa de casamento forçado. Quer dizer, nós estamos numa situação um bocadinho constrangente. Sim. E os pais tentam negociar as suas filhas, no sentido de dar casamento e obter qualquer coisa para o sustento do agregado. Houve também situação de violação sexual de menores, que muitas vezes resulta em gravidez, e, como eu já referi, o incesto, os pais que usam suas filhas, casos de maus tratos, que também este ano subiu. Nós pensamos que, bom, o facto de estarmos nessa quarentena, todo agregado familiar fica junto. Sim. Por mais tempo. Então, isso talvez é que criou essa situação de maus tratos, digamos, o elevado número de crianças que são maltratadas no seio da própria família. Bom, se é que numa situação normal, às vezes todo mundo sai e só volta quase à noite. Mas como essa coisa de pandemia, então todos ficam juntos e há necessidade de aumento de pressão sobre essas crianças. E há outros casos também de meninas catandeiras, portanto essa aqui é a letrinha papel, que obrigam as meninas para irem fazer aquela cerimônia e depois ficar lá, casar sem poder ir à escola. Então durante este período. Durante esse período, essas que são dadas este ano. E algumas mulheres também que são vítimas de maus tratos pelos seus próprios maridos. Nós acolhemos também no centro. Então temos um total, este ano, 183 casos. Além de últimos grupos de 18 crianças talibês que vieram e foram diretamente para o centro de Gabu. Felizmente essas crianças já não estão no centro, porque já reinserimos essas crianças junto dos seus familiares. Portanto, é para vermos que realmente a situação, sobretudo nesse período, é uma situação muito delicada, muito delicada. As crianças ficam numa situação muito difícil e o trabalho infantil, a olhos nus, vê-se que aumentou. Sim. Porque os familiares agregados têm que empurrar as crianças no sentido de irem fazer alguma coisa e trazer qualquer coisa para o sustento da família. E esse trabalho infantil aumentou.
foi uma situação que foi prevista por. Acho que foi algo previsto por várias instituições como a Unicef. Logo no início da pandemia, alertaram para os casos de violência e abuso em casa durante o período de confinamento. Exatamente, porque inclusive a Unicef nos deu um pequeno apoio que é para apoiar nessa situação. E nós também arranjamos gêneros, materiais de higiene, essa coisa toda, e portanto, convocamos as crianças que foram vítimas, que estavam no centro e que já foram reinseridas, convocamos essas crianças que voltaram ao centro e receberam, portanto, essa doação. A mesma coisa fizemos com um parceiro em Portugal, uma ONG, Meninos do Mundo, que também deu apoio para essa finalidade. Nós fizemos com essas crianças, e há um outro Rotary Club Geneve da Suíça também, que nos deu apoio. E nós fizemos a mesma coisa, inclusive uma parte desse apoio foi direcionada ao centro hospitalar de Kumura, porque eles recebem, como nós sabemos que a maior parte desse problema de pacientes de pandemia, algumas foram internados lá naquele hospital. Então tivemos que dar uma parte desse kit, desse apoio, que é para poder de facto arcar com a responsabilidade que eles têm ao nível de apoio. Além do apoio em géneros e talvez financeiro, o que mais pode ser feito ainda para prevenir o aumento dos casos de violação e abuso? Não, o primeiro aspecto é que nós temos um programa, tínhamos, agora não, programa radiofónico, porque nós achamos que é preciso a sensibilização, é preciso passar informação, porque às vezes as pessoas dizem que não têm informação, não sabem se realmente dar casamento a uma criança de 12 anos, 13 anos é crime. Há pessoas que alegam. Portanto, nós tínhamos esse programa e nós falamos sempre de que realmente, segundo a Convenção da Nação sobre o Direito de Criança, que já completou 31 anos este ano, define a idade de casamento para 18 anos. A partir de 18 anos, a pessoa pode casar, mas com quem? Com a pessoa que ele escolher. E não da forma como nós temos visto crianças de 12 anos a serem empurradas para casar com pessoas velhas, pessoas com uma certa idade. E por isso mesmo que nós achamos que essa ronda de dar casamento, e que às vezes isto, quando vai para o Ministério Público, não é só casamento, várias situações que nós temos, porque cada situação que nós temos, o processo é elaborado e vai para o Ministério Público. Quando chega no Ministério Público, eles, normalmente eu costumo dizer isso, tem uma gaveta muito grande onde esses processos encaixam, entram lá e nunca saem. Quer dizer, é uma situação muito dolorosa. E, sobretudo, o problema ainda do incesto, que já tivemos vários casos, o processo vai lá e, sabe, a pessoa o autor deste tipo de crime sabe que cometeu crime. Portanto, tem que dar voltas. Dar voltas, não sabemos de que forma. Que é para mudar as coisas. Quando o processo entra, depois fica a sentença nunca sai. Nós achamos que realmente é uma situação muito dolorosa. Mesmo quem fala nisso, fala também da mutilação genital feminina, que nós já tínhamos, esse ano não, mas anos atrás nós já tínhamos recebido crianças que foram vítimas de mutilação genital feminina. Quer dizer, há uma lei clara sobre MGF,
há uma lei clara sobre o tráfico de seres humanos, mas na realidade será que isto acontece? Quer dizer, é uma lei que nasceu e morreu ao mesmo tempo. Há lei em papel, mas na prática não se vê nada. Não está a ser aplicada. Absolutamente nada. Então, além da sensibilização, é crucial que as leis sejam aplicadas fairamente aos... Exatamente, porque, olha, deve ser duas componentes a marcharem junto. Sim. Portanto, a lei, sim, e aspecto de sensibilização. Aspecto de sensibilização, porque, só dessa forma é que nós podemos, de facto, poder ter alguma baixa em termos de consequências de violações. Mas se isso não acontecer, os processos são enviados e ficam na gaveta e nunca saem, mesmo que fazer a sensibilização, a pessoa vai cometendo crime e depois volta a cometer, porque não há nenhum, digamos, entrave que ele pode ficar com medo de voltar a cometer o mesmo crime. Obrigada. Nelson, como mencionou o trabalho que a SOS tem feito nas comunidades, respectivamente o fortalecimento familiar, os cuidados de sobrevivência e de desenvolvimento, quais são as barreiras e os desafios que encontram ao trabalhar nas comunidades? Muito obrigado. Se está a referir, por exemplo, as nossas intervenções em relação ao programa de fortalecimento familiar, que, como disse, consiste em prevenção de abandonos, domínio de intervenção, cuidar de sobrevivência e desenvolvimento. As barreiras, como você bem disse, são os tabus, não é? Que nós, tanto tabus, questões ligadas às tradições, tanto às limitações também, tanto do grupo-alvo, não é? Em relação à nossa interpretação. Quer dizer que, de facto, as comunidades que estamos a intervir, vou referenciar, por exemplo, a comunidade da região de Cacheu. Estamos a intervir em 8 comunidades na região de Cacheu, que, como sabe, tem 22 mil habitantes. Portanto, albergando 116 famílias com 354 crianças beneficiadas diretos, pertencentes a 778 famílias. Quer dizer, nem todos compreendem, portanto, a nossa intenção. Como disse, é preciso fazer a sensibilização, é preciso fazer acompanhamento, não é? Para, de facto, convencê-las em relação àquilo que nós pretendemos fazer. Como sabe, nós atuamos na área da educação. Estou a referir ao programa de fortalecimento familiar, não é? Há situação também difícil, a limitação do governo em fazer chegar tanto o ensino, não é? Nas localidades, nas tavancas, porém nós conseguimos, na região de Cacheu, por exemplo, de Caió, Cacheu, é? Fazer a reparação de algumas escolas, formação dos professores, não é? Materiais didáticos para as crianças. O problema é a conservação da escola, por exemplo, não é? Conservação de materiais, isso são tanto as dificuldades que, de facto, deparamos nessas. Ora, já em cuidados alternativos, toda a população, ou seja, muitas pessoas querem que os filhos entrem, portanto, na aldeia. Sendo, entanto, compreendem que há um grupo específico, quer dizer que a aldeia só recebe em caso extremo. Por isso, atua, como disse,
do programa de fortalecimento para prevenir a entrada das crianças. Portanto, as nossas barreiras não é, reside tanto nisto, que as pessoas não compreendem a nossa política, não é? Não compreendem o nosso trabalho. Por isso, é preciso, tanto, reforçar mais os nossos trabalhos em relação às comunidades. Como disse, só fazemos, ou só aceitamos admitir as crianças em caso extremo. O colega disse que o lugar da criança é junto aos familiares. Por esta razão, só caso extremo, mas nem as pessoas não compreendem. Nós recebemos solicitação de várias pessoas, não é? Não é? Mandamos os técnicos para fazerem o estudo preliminar para ver a situação das crianças, fazemos comparação, às vezes detectamos, por exemplo, em 20 casos, detectamos 5 casos que necessitam, não é? Dos nossos cuidados alternativos. Portanto, são as barreiras que deparamos, não é? Questões ligadas à tradição, como disse, questões ligadas à falta de conhecimento das nossas políticas, etc, etc. Muito obrigada. O que é que facilitaria o monitoramento das famílias vulneráveis nas comunidades com quais trabalham? Bem, como disse, é a sensibilização, tanto a sensibilização junto da população. Por esta razão também temos pessoas especialistas nisso, pessoas na área social, que vão junto à comunidade, não é? Falam com tanto, a comunidade, não é? Isso tudo é conjunto de trabalhos que possa facilitar exatamente a nossa correspondência com, de facto, a comunidade, principalmente a sensibilização. Tem algum comentário dos colegas a adicionar? Sim, eu queria só acrescentar. Portanto, para dizer que aquilo que o meu colega acabou de dizer é verdade, porque a MIC também é parceiro da LSS. Nós temos N número de crianças aqui na lei, inseridas aqui na lei. Então, são crianças órfãs, crianças que têm uma situação, a maior parte órfãs ou de mais que têm problema mental. Algumas delas, portanto, foram integradas aqui. Uma outra coisa é que essa nossa colaboração vem de data de muitos anos atrás, porque a história da construção do ALES é uma história iniciada pela MIC. Inclusive, o lançamento da pedra da construção da aldeia foi feita pela MIC, na pessoa da presidente a presidente da MIC era a Anita Sani na altura. Portanto, há um trabalho de ligação com a aldeia e que nós, portanto, trabalhamos sempre nessa sinergia, porque é um trabalho de proteção e que cada um faz o que pode. Portanto, como eu disse, a nossa filosofia, não podemos, portanto, não temos a capacidade de acolher e, portanto, por um tempo longo. Portanto, a criança vem, depois, quando o problema é resolvido, a criança volta para a família. Para os casos em que não foi possível resolver os problemas no período de espaço em que a AMIC trabalha, o que é que foi feito? Bom, o período de 6 meses é um standard definido através do Ministério. Portanto, 6 meses. Mas em caso da situação continuar a não ter uma solução clara, então a criança pode continuar ainda por mais tempo. Mas não é que ficar por a vida inteira, não. Fica por algum tempo e depois nós tentamos sempre arranjar solução. Envolvemos a Polícia Judiciária, envolvemos, portanto, o Tribunal da Família, o Ministério Público, todas essas entidades que é para, de qualquer forma, encontrar uma solução. Nós sabemos que família africana é família alargada,
se a criança tem problema com os pais, então que arranje junto do pai uma outra pessoa, um tio, uma pessoa onde a criança pode ficar tranquila e continuar a fazer a sua vida. Por isso mesmo que portanto, o centro, como eu disse, o número que eu referi aqui, mas se for visitar nesse momento, não vais encontrar esse número. O centro tem a capacidade para 40 crianças só uma vez. Portanto, quando vêm, depois vão, assim sucessivamente. Ok. Eu só queria fazer um pequeno comentário em relação à divulgação e informação. Se calhar o que o SOS deve fazer é reforçar as informações, porque quando as pessoas veem a crianças de uma família com melhores condições, acham que devem também ter essas oportunidades. Porque às vezes mesmo as pessoas que têm pais biológicos, por não terem tantas condições ou não sabem como valorizar as oportunidades da criança, pensam que tendo criança na SOS é uma oportunidade. Então cada um ter sempre melhores condições. E nós, em particular os guineenses, gostamos das coisas sem pôr nada, coisas grátis. Só um exemplo, quando vem uns médicos dizem que consulta é grátis, assistência médica, todo mundo vai. Preferem ficar 5 dias na fila, mesmo não consultarem. Mas pagar consulta é 2.000. É muito mais rentável. Ficar na rua 5 dias pode mais agravar a situação da saúde. O que o SS deve fazer é reforçar as informações. Se calhar, eu diria, podiam criar, se as regras do SS dá, criar um programa de informação e sensibilização, no sentido de poder informar as metodologias e as missões da SOS, no sentido das pessoas poderem compreender. Se calhar ali também podem encontrar outras pessoas que querem padrinhar as crianças. Por exemplo, na região de Cacheu. Há pessoas com um rendimento aceitável porque ali tem mais imigrantes. Com consciencialização das pessoas, há pessoas que podem entender que aquilo que têm podem partilhar. Porque quando as pessoas não sabem, não podem se interferir. Porque a questão de mudança de mentalidade é um processo longo. Mesmo alguém pode ter dinheiro, mas se não compreender como é que deve apoiar, fica. Mas às vezes nós vimos isso na Tabanca de uma forma informal. Chega num sítio e vê uma criança e recebe. Só um exemplo concreto. Um colega que nós estávamos a trabalhar, chefe de gabinete, e namorava com o DAF. Foram para a zona de São Domingos e encontraram uma criança. E essa criança já tem 17 anos. Estudou em Nigéria e agora pretende ir estudar em Lisboa para poder falar português. Mas não fizeram aquela ligação com familiares. E ontem a senhora estava a perguntar como é que ela pode integrar essa criança junto da família para informar. Porque a criança já com 17 anos, que tinha muitas condições aqui e depois foram para Nigéria, estudou ali. E agora está à procura de licenciatura e outras formações. E não sabe quem é o pai verdadeiro biológico dessa criança. Veja só a situação embaraçosa. Mas a técnica que eu dei no sentido de poder lançar algumas ideias, relacionar a situação. Uma criança como a senhora tinha, não tinha ligação com os familiares, e agora a senhora já tem uma outra idade, não sei o quê. Sentir poder, aquilo que nós dizemos em crioulo, bota verbo para apanhar maduro. Para ver qual é a sensibilidade da criança. Se fosse ela, se vai ficar naquela tão, ou vai continuar a relacionar com a mãe biológica. Porque muitas das vezes ficam revoltados. Não, isso não é a minha mãe. É a senhora de Tabanca, a minha mãe é essa aqui. Por isso é que esse aspecto de relação de SOS de família é muito importante. Porque eu sei agora estou na tentativa de fazer reintegração. Porque nós estamos a trabalhar convosco nesse programa. Nesse programa, quem faz a representação do Michel Aguinaldo Vera Cruz. Na tentativa da aproximação das famílias e das crianças que estão aqui. Eu acho que é muito importante, porque nós também sempre colaboramos nisto, precisamente com Casa Bambarã, quando fazem um aspecto de reintegração e antes, preparação antes, depois e durante. Então, esses 3 aspectos temos que tomar em conta nesses primeiros momentos. Exatamente.
Só para agradecer o Feliciano e informar que, desculpa, a SOS, tanto como você disse, deve reforçar, mas tem um gabinete de comunicação, que é um departamento de comunicação para efeito, que de facto fazem trabalho de outdoors, quer dizer, apresentar os trabalhos, a política, a visão da SOS junto aos parceiros nacionais como internacional. Também conta com o Departamento de Serviço de Acompanhamento Internacional, não é, que faz ligação com os partidos internacionais, com as crianças. Mas de facto é preciso reforçar os trabalhos com os parceiros, como você disse. Por esta razão, nesse momento de reintegração, convidou o Estado, através do seu Seguridade Social, amigo Polícia Judiciária, com vista de facto a fazer essas crianças voltarem junto dos seus familiares. Tanto também na admissão. Pretende-se criar recentemente, em 2021, uma Comissão Nacional de Admissão das Crianças, onde de facto vai se envolver o Ministério da Seguridade Social, o Instituto Mulher e Criança, e partes interessadas, quer dizer, junto Estado, tanto a fazer este trabalho. A SOS está preocupado com a situação de pobreza na Guiné-Bissau. Por isso, independentemente das crianças que estão sob seu cuidado, a SOS tem vários programas. Vou-vos dar exemplo de um programa. Nós denominamos esse programa de Sangue Novo. Esse programa de Sangue Novo atualmente formou 1.192 jovens, sendo 724 femininas e 468 masculinos. Portanto, atualmente temos 622 empregados, sendo também 420 femininos e 202 masculinos. Quer dizer, um programa que operou na Guiné-Bissau através da SOS durante 3 anos. Conseguiu esse sucesso. Outro também é um programa que funcionou em Gabo, um programa de empoderamento das mulheres. Não é? Isso tudo é prevenir, portanto, a situação extrema, não é, da população, das crianças principalmente. Por isso a SOS deixa os seus tentáculos junto a tanto a comunidade, independentemente das crianças que têm sob seu cuidado. Só para realçar, uma vez que de facto a ideia do colega Feliciano é pertinente. Obrigada, Nelson. Estamos a aproximar-nos ao fim do debate. Para fechar, a minha última questão era quais são as expectativas que acreditam que a criação de leis terá relativamente aos cuidados alternativos na Guiné-Bissau? Que impacto é que a criação e aplicação das leis terá? Bom, eu acho que só criando as leis não é basta. É bom ter um entourage de N atividades que possam acompanhar. Porque o primeiro problema que nós temos não são as leis, nem são as atividades, mas isto tem a ver com as mudanças constantes. Quando falo isso, falo de questões políticas. Porque quando não houver vontade política, vamos ter grandes dificuldades. O importante é que é sensibilizar, na minha ótica, os partidos políticos, no sentido de poderem compreender a situação da criança. Quando eles compreendem, porque eles é que decidem, nós, enquanto responsáveis intermédios, podemos propor, mas se não aceitarem, vamos ter que perder essas oportunidades. Por isso é que temos que trabalhar no aspecto do lobby. Quando uma pessoa compreende uma situação, é fácil termos os resultados que nós desejamos. Mas quando não compreende, não tem interesse, teremos grandes dificuldades. Como eu tinha dito, por exemplo, a nível do nosso departamento governamental, em relação a esse aspecto, estamos a perspectivar, quem conhece, o internato do Mores. Porque nós não podemos estar a subcarregar as organizações não governamentais e as outras entidades, e nós, enquanto Estado, nós não temos. Nós é que temos que dar exemplo.
Estamos a pensar na reabilitação daquele internato de menores, no sentido de poder acolher crianças vítimas de casamento precoce, mutilação genital feminina, casamento forçado e outros males que afetam as crianças. E terá um componente de formação técnico-profissional, no sentido de poder proporcionar as condições quando saem desse centro e tenham uma outra vida melhor. Mas há muito tempo que estamos a trabalhar nisso, até que temos um memorando com a DPP que ia entrar com componente de mão de obra. Só quem conhece aquele centro vai saber qual é o potencial que tem. E é um centro que é preciso apoiar no espaço de 2 ou 3 meses, pode ser autossustentável. Porque tem pomares de caju e outros bens que estão lá e tem um espaço para a prática da agricultura e outras atividades, que pode ser mesmo autossustentável. Mas quando nós não encontramos pessoas ideais, sensíveis à problemática de crianças, vamos ter problemas. Então, por isso, nessa ordem de ideia, nós estamos a elaborar, através do Instituto Mulher e Criança, uma política de proteção da infância. Porque, com essa política, vamos ter a ideia o que é que nós queremos que vai ao anseio das crianças, no sentido de poder melhorar as condições. E coadjuvar com a lei. Mas, a priori, nós não devemos avançar com a lei se as pessoas não compreenderam. Nós sabemos qual é a sociedade que nós temos. Embora a lei não conhece quem não conhece. O importante é consciencializar as pessoas. Quando as pessoas ganham consciência, vamos ter menos problemas. Podemos ter pessoas criminalizadas porque têm violado a situação das crianças. Mas essas pessoas, quando estão na prisão, às vezes a reflexão dessa pessoa reflete logo na família. Criamos uma situação conexa que as crianças depois ficam na rua, depois entram nas situações anormais. Por isso é que o importante é consciencializar as pessoas que conheçam os direitos das crianças, que evitem de violar os direitos das crianças. E assim é que nós podemos trabalhar. A lei vai ajudar, sim. Só um exemplo. Estes dias, não sei se ouviram dessa situação da adoção de Casa Emanuel, na Argentina, que as crianças foram lá. O adotivo abandonou as crianças num lugar... Foi entregar a delegacia de polícia. A delegacia do pai. Mas nós nem tínhamos tantas informações disso. Falta-nos muita coisa, principalmente o mecanismo de acompanhamento do sistema de adoção. Mas mesmo assim, antes disso acontecer, tivemos o encontro com a responsável da Casa Emanuel. Um dia antes disso, nós termos a informação. Já tínhamos mesmo chamado a atenção neste mecanismo, mas elas garantiram que isso não vai acontecer. Um dia seguinte isso aconteceu. Mas ela agora está a fazer resistência em como fazer crianças voltarem. Quer mesmo dar adoção a outra família, como se fosse uma propriedade. São as coisas que nós devemos consciencializar, porque muitas das vezes quando nós damos adoção a um familiar estrangeiro, os nacionais pensam que é uma oportunidade, que vão ganhar alguma coisa. Porque às vezes aquela adoção internacional total e parcial é totalmente diferente. Temos que conscientizar as pessoas, mostrar qual é a vantagem e a desvantagem, porque às vezes nem conseguem comunicar com aquelas crianças. Quem dá a adoção é o intermediário, aliás, é a casa de acolhimento, mas quem decide é o tribunal de menor, através de uma sentença. Mas quem faz o acompanhamento é a Casa Emanuel. É como se fosse uma pessoa a jogar e pitar o jogo ao mesmo tempo. Imaginem em Argentina. Felizmente temos algumas pessoas que estão lá, que são nacionais, que estão a acompanhar a situação. Então é preciso tomar cuidado no sentido de consciencializar as pessoas. Embora é um processo longo, mas temos que trabalhar nisso, mas com a expectativa de serem acompanhados com a lei, no sentido de poder inibir certas coisas. Eu acho que isso é importante, mas não menos importante também são as políticas. São uma das nossas preocupações, concepção dos instrumentos que orientam para o bem-estar social da criança. Bom, como diz o Dr. Feliciano,
maior dor de cabeça é a instabilidade política. Uma pessoa é nomeada, portanto, pode não ter tanta experiência nesse domínio, né? Mas que com o tempo acaba entrando. De repente, qualquer coisa muda, essa pessoa é tirada, vem uma outra pessoa e assim sucessivamente. Nisso é difícil. É muito difícil, portanto, alcançarmos o resultado que nós preconizamos em termos de estabilidade social. O Feliciano ainda disse que falou da possibilidade de reabilitação do internato de Moraes para colocar crianças vulneráveis, né? E, inclusive as meninas forçadas em casamento. Eu diria que talvez esse centro poderia funcionar em parceria com outras organizações, sobretudo com a DSS. As crianças que vêm aqui, que são órfãos, depois são, algumas delas com um certo nível, são encaminhadas para poder ter essa formação nesse centro. Mas as crianças que são violadas, as crianças de casamento forçado, a minha ideia não é que essas crianças vão para lá. Portanto, os violadores, a lei deve manter mesmo em pé. Mantendo em pé, condenando 2, 3, 4 pessoas, a informação vai passar e esse fenômeno certamente vai diminuir. Vai diminuir ou vai acabar mesmo? Vai acabar. Não é que vamos criar um centro para colocar crianças vítimas de casamento forçado naquele centro. Portanto, esse centro certamente se vai ficar, por algum tempo, vai ficar mesmo superlotado. Porque as pessoas vão sempre ter onde levar as crianças. Há um lugar onde levar essas crianças. Portanto, eu diria que os violadores é que devem ser responsabilizados com peso pesado e a lei deve imperar. Só assim é que nós podemos evitar, mesmo falando de mutilação genital, que eu ainda ontem vi uma situação em Portugal, um guineense que esteve aqui, não sei se a criança nasceu lá depois, trouxeram aqui, fizeram essa prática de mutilação genital feminina. Voltou lá e constataram, então, essa pessoa está apega com a lei. Portanto, essa lei de mutilação genital feminina já foi aprovada há muitos anos. Mas os casos ligados à mutilação genital feminina contam-se em dedos. E algumas delas são julgadas com pena suspensa. Quer dizer, leis protetoras de crianças de Guiné-Bissau, eu diria que nós somos campeão. Mas na prática não se vê nada. Não se vê nada. Por isso mesmo que essa situação continua a dar voltas, a girar, sem ter, digamos, um desfecho da melhor forma que achamos. É grave o fato também achar que em ter encontrado solução para uma prática horrível cá na Guiné. Em relação a essa sua questão, na verdade é preciso lutar contra a impunidade. Há leis de proteção da criança, existem as leis, mas a aplicação falta aplicação dessas leis, como os colegas dizem. Outra coisa, vamos aproveitar, eu convido-vos agora, os colegas, apelar o Estado a criar lei específica de cuidados alternativos. Quer dizer que, se a memória não me falhar, não há lei específica na Guiné-Bissau de cuidados alternativos. E como a SOS é versado em cuidados alternativos, juntamente com os parceiros como
a MIC, o Estado, o Governo, através do Ministério da Seguridade Social, apelar ao Governo a criação de lei específica de cuidados alternativos. Isto ajudava bastante em termos legais. Okay? E outra coisa, recentemente, se não me enganar, o Conselho de Ministros proibiu a adoção de Adoção, legislação. sim. Felizmente, suspendeu, sim. Felizmente, com essa suspensão, se calhar dará tempo, não é, a quem tem direito de trabalhar nessa matéria, como, por exemplo, prevenir os casos como o colega referiu. Em resumo, é isto. Lutar contra a impunidade, implementação das leis e criação das leis específicas aos cuidados alternativos. Obrigado. Isso, para ajudar o Nelson, é que, como eu tinha dito, é que já está em curso a elaboração de uma lei de proteção da infância. Essas preocupações todas entram, mas só que há uma dificuldade enorme entre os juristas na interpretação dos conceitos. Já se tinham contratado 4 ou 5 consultores. O Lodolino também fazia parte da comissão que eu fazia. E estes dias estavam mesmo a discutir essa mesma lei e já tinham dado também a Faculdade de Direito Fiscal no sentido de darem parecer. Sabe que na Guiné-Bissau nós temos vários juristas, mas nem todos dominam direito. Então estão a dificultar essa situação. Eu sou um dos... Porque essas preocupações nós mencionamos até que nós demos aquela versão de regulamentos de funcionamento de casas de acolhimento. Mas infelizmente até que ontem eu estive a falar com o FODE, porque alguém me tinha dito que contrataram mais FODE para fazer essa lei. O FODE disse, nem me convidaram, nem sei nada disso. E ali nós temos dificuldade de coordenação. E agora contrataram um consultor internacional que está a trabalhar com o Elder Pierce. Isso é que só eu queria facilitar. Vamos fechar esta primeira edição do debate. Obrigada pela vossa presença e por toda a informação partilhada. Esperemos que isto ajude um bocado o povo guineense e também fora, na diáspora, a ter uma noção melhor da situação das crianças cá e o que se tem feito para melhorar a situação das crianças, até a nível legal. Esperamos contar convosco para uma próxima sessão. Muito obrigada. Obrigado. Últimas horas, apanha só. Claro, não me cobro. Outro bloqueio que eu queria, que eu por acaso... Que coisa lá que está a falar? O bloqueio tem a ver com aquele ínfimo, Pois. ínfimo Que o Ministério, o Orçamento Geral do Estado coloca a área social. Isso é que cria mais problemas. Era bom. Não sei se reteram essa parte. Não, por acaso não falei. Eu estava a enumerar a instabilidade, mas essa parte devia entrar aqui.